que é o Caio. Caio, você me ouve? Ouço, você me ouve? Ouço, tá tudo certo, seu áudio está ótimo e estou projetando a sua tela, pode abrir a sua apresentação. Bom, Passa só o primeiro e segundo slide para a gente ver se está ok. Para mim aqui ainda não mudou. Aí mudou agora. Tá ok, tá funcionando. Pode dar início como você quiser. bom, boa tarde, sou o Caio, sou integrante do Projeto Iruquá. Hoje eu vim falar um pouco sobre o e-book infantil Quá Sem Caô, estratégia de sensibilização ambiental usando tartarugas marinhas como bandeira. Esse trabalho foi realizado junto com outros colaboradores, Yasmin, Tainá, João Pedro, Raiza e o nosso coordenador orientador, Vinícius Albano. Bom, o Projeto Uruguai ele é do NUPEM, da UFRJ, Campus Macaé. Ele realiza oficinas semanalmente com crianças de 2 anos, até de 4 anos a 16 anos. A gente desenvolve diversos tipos de oficina em diversos lugares, tanto em arrastão ecológico nas praias, como foi essa de Itapebuçus. A gente também utiliza esses 2 banners didáticos, que é para mostrar bem o que a gente quer passar ao público, né, que é o ciclo de vida das tartarugas, os desafios que ela encontra, tanto natural como os impactos antrópicos quando ela está desovando e indo em direção ao mar. A gente também desenvolve atividades em conjunto com eventos que ocorrem na UFRJ, como o Dia Mundial dos Oceanos, e a gente tem feito diversos tipos de oficinas. Esse evento ocorre anualmente, mas o nosso projeto ser um projeto de presencial, que precisa de ações presenciais como as oficinas, a gente ficou um pouco limitado na pandemia, né, em virtude da pandemia do Covid-19. E aí, após diversas conversas com o grupo, reuniões, a gente, então, esbarrou na seguinte pergunta: como a gente pode prosseguir no nosso trabalho de sensibilização com o distanciamento social? Então, a gente passou a dar ênfase nas nossas mídias sociais com diversos posts informativos, curiosidades de tartarugas, sobre os impactos do lixo no mar, nas praias, e a gente produziu um vídeo para o YouTube, que também tudo que a gente faz na nossa oficina presencialmente, a gente trouxe para esse vídeo, usando todos os nossos elementos que a gente tem no projeto. E com isso, a gente resolveu ser um pouco mais ousado, dar um passo a mais, né? Porque a gente resolveu criar novos produtos para continuar sensibilizando as pessoas e continuar trazendo essa conscientização ambiental mesmo virtualmente. E com isso a gente criou o nosso primeiro livreto, Quá nos Sete Mares, que foi um livreto que a gente abordou alguns impactos antrópicos e como ela afeta a vida das tartarugas e como a gente pode ajudar para melhorar esse cenário de poluição nos mares e como a gente pode preservar as espécies de tartarugas marinhas. E aí a gente trouxe, com o grande compartilhamento, o grande grau de interação do público com o nosso livreto, a gente trouxe o nosso livro, Quá Sem Caô, que conta a história de uma tartaruga verde, que ela traz a nossa história, ela traz a história sem caô, sem filtros, abordando todos os problemas e tudo que ela passa durante o ciclo de vida dela. Então, em conjunto com a educação ambiental, a gente tem aí a Quá, né, que é uma tartaruga verde, e ela convida o público ela convida o público a viajar com ela no mar cheio de surpresas e descobertas, convidando o público, o leitor, né, a viajar com ela. E aí a gente mostra que as tartarugas verdes da espécie Queloniamidas, ela
elas desovam normalmente em ilhas insulares, né, oceânicas, e a Aquá, ela desovou no Atol das Rocas. A gente mostra que as tartarugas, elas põem a cada 130 ovos, em média. A gente também traz as ameaças do que ela passa, né, como do lixo, as redes de pesca, tanto que a tartaruga até fala, não consigo chegar ao mar com tantos obstáculos, por causa desse lixo que é encontrado na areia, também com o mar, no mar, tem as redes de pesca, que muitas vezes elas podem ficar presas e morrer sufocada. A gente traz a biodiversidade a valorização da biodiversidade do norte fluminense, do arquipélago de Santana, que é um lugar lindo, que quase ninguém conhece. Ela também fala das praias de Rio das Ostras e Macaé, que são as favoritas dela. Ela traz a biodiversidade sobre a região dos lagos, e ela fala também, encontra vários amigos e fica lisonjeada com a homenagem que faz a ela na Praia da Tartaruga. E aí a gente aborda os aspectos ecológicos, né, enquanto parceiro, para poder fazer o acasalamento e ter os seus filhotes, e como o aquecimento global atrapalha no desenvolvimento dos filhotes. E aí a gente aborda que a temperatura da areia, como fica mais quente no aquecimento global, nasce mais fêmeas do que machos, e também a gente aborda a questão do branqueamento dos corais em outras regiões. Ela também, aí no final, ela recapitula, trazendo as missões do Guardião ao Mar, que é cuidar do lixo, diminuir o uso de plástico, incentivar a reciclagem, contar para todo mundo a importância da preservação da natureza. E aí ela fala, como um grande poeta diz, né, o Carlos Drummond de Andrade, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. E aí a gente busca um patrocínio para trazer uma maior acessibilidade o projeto, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, né? As crianças do Brasil sabe que uma grande maioria não tem acesso à internet, então a gente traz um patrocínio para trazer esse livro físico para poder atingir o maior número de pessoas. E lembrando que é importante essa valorização regional para a criança poder saber do porquê é importante preservar o local onde ela está vivendo, né? De alguns locais. E mostrar que a pesquisa nesse livro Caio, esse livro se encerrou. Beleza. Já está no final? Já estava no final, só tinha mais um slide. Tá, pode fazer o último slide. E aí, só para terminar, que o livro ele é uma tradução de todas as pesquisas que é realizada de tartaruga marinha, e que a gente traduz esse livro numa melhor linguagem para poder conversar com a sociedade. E aí eu deixo esse último slide aí, que se eu tive acesso à universidade e ao conhecimento que são negados à maioria, eu tenho uma dívida com essa maioria. Uma frase do Eduardo Marinho. Okay. E aí eu agradeço, e as nossas redes sociais, o QR Code para quem quiser nos seguir. Tá. Obrigado, Caio. Deixa eu só fazer uma correção aqui com todo mundo. No momento que eu tinha falado para vocês que faltava 1 minuto só, na verdade faltavam 2 minutos, né? Eu estou controlando várias coisas aqui atrás do estágio, e aí eu me confundi, então faltavam 2 minutos, por isso que foi possível você passar um pouco. Bom, foi praticamente dentro do tempo, então. Obrigado pela sua apresentação. Vamos para o próximo, que é a Raíssa, o João, acho que é o João, deixa eu checar aqui na lista. Caio, a próxima, no caso, é Raíssa ou Raiza? Raíza. Raíza, né? Ok, isso. Raíza. Vou projetar a sua tela. Ótimo. Opa, calma aí, um segundo. Pronto. Vamos testar os seus slides, por gentileza. Pode... Isso. Iniciar a apresentação. Ok, tá tudo funcionando. Ok. Boa tarde, eu sou a Raíza, e o título do trabalho que eu vou apresentar hoje é Encalhes de Tartarugas Marinhas em Praias do Litoral Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Bom, existem 7 espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo, e dentre elas 5 ocorrem na costa brasileira, que são Lepidopteris olivácea, Dermopteris coriácea, Quelônia midas, careta e, por fim, Eretimocheles imbricata. De acordo com dados da União Internacional para a Conservação da Natureza, todas essas espécies elas encontram-se em algum grau de ameaça de extinção.
Isso porque vários são os fatores, principalmente antrópicos, que impactam e diminuem a densidade populacional do taxon. Fatores como a interação com a pesca e a ingestão de resíduos sólidos, principalmente o plástico, que inclusive são os principais fatores associados aos encalhes, né, a mortalidade de tartarugas marinhas na costa brasileira. Então, considerando a observação frequente de encalhes de tartarugas na região centro-norte do estado do Rio de Janeiro e também a escassez de trabalhos relacionados, né, trabalhos feitos na área, o objetivo desse estudo foi analisar dados de monitoramento de praia nesse trecho da costa centro-norte do estado do Rio de Janeiro, a fim de verificar os efeitos da sazonalidade sobre a riqueza e abundância de tartarugas marinhas encalhadas, analisar se há uma distinção entre o sexo e estado de desenvolvimento dos indivíduos que são encontrados, verificar também se o tamanho das praias se o tamanho interfere no número de encalhes, e também avaliar se fatores abióticos e antropogênicos contribuem para um encalhe ou para um melhor avistamento de tartarugas marinhas encalhadas. Então, esse estudo ele foi realizado em 15 praias dos municípios de Rio das Ostras e Macaé, praias como Mar do Norte, Barra de Macaé, Cavaleiros, totalizando aproximadamente 24 quilômetros de extensão praial. A gente pode observar no mapa a distribuição dos municípios. Os dados eles foram fornecidos, né, oriundos do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Campos Espírito Santo, são dados de domínio público. A nossa amostragem é referente a setembro de 2017 a junho de 2019. A plataforma de dados utilizada foi o SIMBA e tiveram dois tipos de monitoramento ativo e monitoramento passivo. O monitoramento ativo, que é feito diariamente nas praias, foi feito diariamente nas praias, e o monitoramento passivo, quando a população entrava em contato para relatar um indivíduo encalhado. Então, informações relevantes foram anotadas, como coordenadas, condição do céu e do mar, o estado de conservação do animal, a espécie, sexo, estado de desenvolvimento também do animal, o grau de interação com a pesca, de acordo com o protocolo do TAMAR, e foram realizadas análises estatísticas como ANOVA, análise de variância, teste Tuck, regressão, entre outros. Então, como os nossos primeiros resultados, nesse período de amostragem, 22 meses aproximadamente, foram encontrados 192 encalhes, tartarugas marinhas encalhadas. O município de Rio das Ostras foi o município que teve o maior número de encalhes, com 54,17%. 94,79% dos indivíduos foram encontrados mortos, né, e a maioria em seu estágio avançado de decomposição, e 65,63% foram registrados através do monitoramento ativo. Aqui a gente tem uma tabela de dados, né, de tartarugas marinhas encalhadas na costa oeste do Atlântico Sul, feita com base em dados da literatura. A gente pode observar que poucos são os estudos encontrados na região do Rio de Janeiro, e aqui, só para a gente ter uma noção, que a primeira coluna é relacionada ao número de meses da amostragem, a extensão da amostragem e o tipo de monitoramento, riqueza e abundância. A gente pode observar que o primeiro trabalho ali, Del Reis, de 2019, apesar de ter uma amostragem basicamente relativamente grande, né, de 248 quilômetros e 132 meses, eles obtiveram apenas 57 indivíduos encalhados. Nesse primeiro gráfico, a gente tem a relação entre o número de indivíduos por espécie. As 5 espécies de tartarugas marinhas elas foram encontradas nesse estudo. A primeira espécie, a mais dominante, foi a Quelônia midas, que é a CM, com 151 indivíduos de 192, seguido pela espécie careta-careta, com 23 indivíduos. A gente pode dar um foco também para as que estão destacadas em azul, que foram as espécies de Dermocheles coriacea e Eretimocheles bricata, que foram encontradas apenas no município de Rio das Ostras. Essa maior abundância de Quelônia midas e careta-careta pode ser atribuída a sítios de desova conhecidos, né? A careta-careta ela desova na região de Campos de Goitacazes, e a CM ela é muito encontrada devido o Rio de Janeiro ser uma área importante de alimentação, principalmente para juvenis dessa espécie. Então, em relação ao estágio de desenvolvimento e as espécies, né, diferentes espécies, nós temos Quelônia midas apresentando 99,34% dos indivíduos juvenis, e seguido por careta-careta, que foi a segunda mais dominante, né, com 11 indivíduos adultos e 11 indivíduos juvenis. Então, tem uma equiparidade entre os juvenis e adultos nessa espécie.
Em relação ao sexo, a maioria não pôde ser definido, isso porque a maioria dos indivíduos eram juvenis e não tem dimorfismo sexual baseado em caracteres externos, né, em juvenis, e também por conta do estágio avançado de decomposição. Então, a maioria dos não foram definidos, e os definidos, 87,50% eram fêmeas. Aqui nós temos um gráfico em relação às praias e a abundância de tartarugas marinhas encalhadas. A gente pode observar que a praia de Itapebuçus foi a praia que teve maior abundância, seguido pela Barra de Macaé, né? Seguido pela Barra de Macaé. Foi um resultado significativo, né? Com P menor de 0,001. Raiza, você ainda tem 1 minuto. Ok. Aqui mostra a riqueza média de tartarugas marinhas encalhadas e mostra também que Barra de Macaé, Itapebuçus e Mar do Norte possuíram a maior riqueza média. Aqui extensão de praia e abundância média de tartarugas marinhas encalhadas. Quanto maior a praia, maior a riqueza e abundância de tartarugas marinhas encalhadas. A gente pode observar nos dois gráficos. E passar isso aqui. E teve dos nossos resultados é referente ao grau de interação com a pesca, que foi definido pelo protocolo do Itamar. E a gente pode observar que essas 3 primeiras categorias são referentes à interação com a pesca, então, totalizando esses três resultados, nós tivemos 18% dos indivíduos que foram encontrados com interação com a pesca, sejam anzóis ou pedaços de carapaça destruído por embarcação. Então, nossas considerações finais é que os estudos de encalhe são fonte importante para a biologia das espécies, né, para conhecimento da biologia das espécies, que fornece também auxilia na implementação de práticas sustentáveis e planos de conservação. E a gente aponta a importância de estudos sobre a causa dos encalhes, né, que não foi possível muito nesse trabalho, mas que são necessários para a gente saber o que tem causado a morte de tartarugas marinhas encalhadas. Raiza, a gente precisa encerrar agora, tá bom? Obrigada. Então, ok, finalizado. Vamos chamar a próxima. Aliás, o próximo que é o Vitor.